Mano, é uma conversa. Eu vou te fazer as perguntas que eu sempre quis fazer. Até a pergunta que eu queria fazer paraquedismo. Só que o problema é que eu tenho medo. Eu tenho medo de altura. Cara, sempre rola um pouco de medo, é normal. Eu lembro que o primeiro salto que eu fiz, eu tava travadaço, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas é também uma parada justamente de enfrentar esses medos, entendeu? Então, eu fui, prestei o máximo de atenção que eu podia no instrutor, que ele tinha para me passar, e me joguei. E estou aqui até hoje. Cara, eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. Opa, aí pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e hoje estamos aqui com o Climb, né? O Tarcísio também. Cara, se apresenta pro pessoal e fala quem que você é e o que tu faz. Então, meu nome é Tarcísio, mas a galera toda me conhece como Tato, é meu apelido. E o meu perfil é T-Lime, né? Que é de Tarcísio Lime, que é o sobrenome. Tá lá. Eu sou engenheiro de computação, aposentado. Eu larguei tudo para viver do skydive. Hoje eu sou instrutor na FF e Tandem Pilot. O instrutor FF ele forma outros paraquedistas. O Tandem Pilot faz o salto duplo. E sou instrutor de túnel também. Túnel de vento. Cara, e me perdoe aí pelo Climb, mano, literalmente. Tranquilo, mano. Relaxa, relaxa. E, mano, e a gente tava falando aqui sobre o medo e tal. Como é que você lidou com o medo de altura? Como que foi pra você, pra lidar com isso? Então, a verdade é que eu subi no avião borrando. Mas eu queria enfrentar esse medo. Inclusive, quando eu comecei a fazer o curso, eu nem fiz o salto duplo, né? Que geralmente é a porta de entrada para a galera. Faz um salto duplo, curte e aí começa a fazer o curso. Eu não. Eu já fui direto do curso que eu sabia que eu queria fazer. Então, eu disse, eu vou economizar essa grana do salto duplo já para ajudar a pagar o curso. E é uma história interessante. No primeiro dia, o primeiro salto, antes de embarcar, o piloto estava com uma dificuldadezinha para fazer os ajustes em um dos motores do avião. E aí estava todo mundo perto, assim, o piloto puxou a chave de fenda, começou, apertou daqui, apertou dali, aí virou para o meu instrutor e disse, agora eu acho que dá, vamos. Eu estava me borrando, nunca tinha me jogado do avião, o cara apertou 2, 3 parafusos ali e disse, vamos, que agora tá bom. Mesmo assim, subi, fui lá, me joguei do avião e não parei mais. Mano, e como é que você faz pra lidar com o medo das outras pessoas? Pergunta que deve ser complicado, né, mano? Tipo, a pessoa fica lá se tremendo. E daí deve ser complicado. Como é que tu faz? Cara, a gente acaba sendo meio que psicólogo nessa hora. A galera chega com muito nervosismo mesmo, tanto o aluno que vai saltar a primeira vez fazendo o curso, como o passageiro que vai fazer um salto duplo. Chegam nervosos, não tem muito o que fazer, é normal. E a minha forma de tentar tranquilizar as pessoas é, primeiro, passando as informações que elas precisam para entender como funciona. Tá? E entender que é seguro, é um esporte seguro. Envolve um certo risco, é normal, você está se jogando num avião que está funcionando perfeitamente. A gente se joga no avião, então existe esse risco, mas é seguro. E além disso, eu tento usar também um pouco de bom humor para relaxar a galera. Eu acho que não existe uma receita de bolo para isso, mas eu acho que o que eu tenho feito tem funcionado. Até hoje, ninguém desistiu no avião, não precisei voltar nenhuma vez no avião porque alguém tenha desistido. Sim, até por conta que paraquedismo também é caro, né, mano? É uma brincadeira cara, né? Então, e a gente só sobe depois que o passageiro pagou. Então, já está pago. A gente brinca que a gente só paga para subir. A queda livre é de graça. Então, se o cara decidir voltar no avião e não saltar, não tem mais o que fazer. Só pagando um outro salto para subir de novo. E não tem reembolso nem nada? Não. Depois que você
está equipado e sobe na aeronave, a aeronave decolou, tá? E você lá em cima decidiu voltar, aí não tem como reembolsar, porque assim, foi disponibilizado o instrutor, uma vaga, duas vagas no avião, né? O piloto que estava lá pilotando, então, assim, mesmo que a pessoa não tenha saído do avião, não tenha se jogado, toda uma estrutura foi utilizada, né? Para que ela tivesse ali. Então, não tem como reembolsar, infelizmente. A parte boa é que a pessoa só precisa ter coragem para ir até a porta. Da porta para lá é por conta do instrutor. Aí o instrutor precisa ter coragem. Mano, tem aquelas coisas, tipo assim, mano, esse cara aqui, ele tá com, vamos dizer assim, ele não tá querendo descer nem nada, então vocês pulam, mesmo ele não, ele, tipo assim, eles estão em dúvida se vai pular ou não, daí vocês falam, mano, você tá em dúvida mesmo, vamos pular logo. Vocês fazem isso ou não? Não, a gente não pode Tá bem. jogar a pessoa contra a vontade dela. A gente convence, trabalha, né, o psicológico da pessoa para convencer ela de ir. Até porque já vi acontecer várias vezes, já aconteceu comigo, de pessoas que estavam com medo, não queriam saltar, e aí o instrutor foi, convenceu a pessoa a saltar, e no chão, a pessoa, depois que pousou, a pessoa veio agradecer, pô, cara, muito obrigado por ter me ajudado, por ter insistido para que eu saísse, foi a melhor experiência da minha vida, e se você não tivesse me ajudado a ter coragem de sair do avião, eu teria perdido isso, entendeu? Então, a gente tenta convencer, mas se a pessoa bater o pé e disser que não vai sair, que não está confortável, não está se sentindo bem, a gente volta no avião, junto com a pessoa. Cara, qual que é a sensação de pular? Entende? Qual que é a sensação? Tu conseguiria descrever? Eu costumo dizer, cara, que não dá para descrever. Você precisa saltar para entender. Eu posso tentar. Posso te falar 1 hora aqui sobre a sensação de saltar de paraquedas. Mas a hora que você sair do avião, você vai entender que não faz sentido algum o que eu falei. Só sentindo, só fazendo, para saber qual é a sensação. Eu costumo comparar como se você estivesse flutuando. Só que aí é complicado, porque o ser humano não flutua, né? Então tá flutuando como? Então, não dá, por isso que é difícil com palavras. O negócio é saltar. Aí você vai entender exatamente, e aí vai entender também o que eu estou falando. E não dá para explicar. Só Sim. fazendo. Qual que é a idade mínima para pular? A idade mínima hoje pela Confederação Brasileira de Paraquedismo são 16 anos, com a autorização dos pais, de um dos pais ou responsável. Tá? E agora tem também uma outra associação, que é a BPQD, que permite a partir dos 10 anos de idade também com autorização dos pais. Perdão, para fazer o salto duplo, a CBPQ são 14 anos. 14 anos com autorização do pai e 16 anos para fazer o curso de paraquedismo, para saltar sozinho. Cara, mas não pode dar alguma complicação, assim, uma pessoa de 10 anos pular? Desculpa, não entendi. Não pode dar alguma complicação na criança se ela pular com 10 anos de idade ou algum problema? Não, antigamente era mais... a legislação permitia que saltasse até com menos, uma idade menor. Eu conheço pais que são paraquedistas, saltaram com o filho com 8 anos. O filho tinha 8 anos de idade. Entendeu? Desde que a criança caiba no equipamento, seja segura, entendeu? Dá para fazer. Da hora, pô. Da hora. Outra pergunta que também Eu você já saltei com a criança, é bem legal. Geralmente a criança não tem muita noção do perigo, então se arrisca muito mais. Né? É bem legal. Saltei com a criança de 10 anos. E pra ela deve ser, tipo, incrível, tá ligado? Por conta que ela pensa, pô, mano, eu tô voando. É isso. Sair do avião e tô voando. Se sente meio que um super-herói.
É bem legal. Isso é maravilhoso. Mano, quanto tempo leva a faculdade de paraquedismo? Então, não chega a ser uma faculdade. Primeiro passo que você tem que dar é fazer o curso e virar um atleta, um paraquedista. Tá? Uhum. O esporte, ele tem 5 categorias, que é AI, que é aluno em instrução, A, B, C e D. Tá? Depois que você chega na categoria D, que são 500 saltos, aí você pode começar a fazer os cursos para virar instrutor. Basicamente, existem 3 cursos. O de treinador BBF, que é o cara que treina, é o instrutor que treina os atletas para melhorar as técnicas de voo. Tá? Esse é o pré-requisito para os outros 2, que é o instrutor AFF, que é o instrutor que vai formar outros atletas, e o Tandem Pilot, o piloto Tandem, tá? Que é para fazer o salto duplo com a pessoa que nunca saltou na vida, mas também não está pensando em fazer o curso e virar paraquedista, mas quer saber qual é a sensação de se jogar do avião e passar pela queda livre, depois a navegação e o pouso. Então, assim, acaba meio que financeiramente é como se fosse uma faculdade ou até mais caro. Que você precisa fazer o curso, virar um atleta, ter no mínimo 500 saltos e depois fazer os cursos para virar instrutor. Leva um tempinho, mas é possível. Nossa, mano, 500 saltos, meu Deus, mano. E mano, qual é, tipo assim, a altura mínima que tem para você puxar o paraquedas? Tem isso? Por exemplo, a partir daqui, se você não puxar o paraquedas, tu morre. Tem? Assim, ó, varia, tá? Por exemplo, para um aluno que está fazendo curso AFF para virar um paraquedista, ele tem uma altura mínima uma altura de segurança, que a gente chama, para acionar o paraquedas dele. Mas não quer dizer que se ele passar um pouco daquela altura, ele vai morrer. É que como a pessoa está aprendendo, e pode acontecer de na abertura do paraquedas principal ter algum problema e ela precisar fazer o procedimento de emergência, mas é uma pessoa que não tem experiência ainda, tem pouquíssima experiência, então a gente acaba jogando essa altura para cima, para caso aconteça algum problema, ela tenha mais tempo para tomar uma atitude. Tá? Quanto maior o grau de experiência da pessoa, essa altura vai diminuindo. Tá? A altura, digamos assim, recomendada como altura limite para você fazer o procedimento de emergência, que é desconectar o paraquedas principal e acionar o reserva, são 2.500 pés. 2.500 pés vai dar aproximadamente uns 750 metros. Nossa. Mas pessoalmente eu já acho uma altura baixa. Eu costumo acionar meu paraquedas a 4.000 pés. Que dá mais ou menos uns 1.200 metros de altura. Agora, todo paraquedas hoje em dia é obrigado a ter um equipamento, tá? Que a gente chama dispositivo de abertura automática, que é um mini computador de bordo com uma cápsula barométrica que, pela diferença de pressão e altura, ele consegue determinar a velocidade que o paraquedista se encontra. Então, se chega numa determinada altura e o paraquedista passa muito rápido por aquela altura limite, ele identifica que o paraquedas não está aberto e aí ele vai lá e aciona o paraquedas reserva, sozinho. Isso é para o caso de, por algum motivo, a pessoa desmaiou em queda livre ou colidiu com outro paraquedista em queda livre e acabou apagando também. Então, ela não teria como acionar o paraquedas dela. O DAA vai lá e aciona automaticamente o equipamento. Aí, cada modalidade vai ter uma altura limite. Então, a
menor altura, para quem já tem mais experiência, são 750 pés. Cara, é muito... Nossa. É. E, mano, me diz uma Daria coisa. mais ou menos uns 300 metros de altura. É bem baixo. É. Ô, mano, e me diz uma coisa. Vocês carregam com vocês também um paraquedas reserva ou não? Todo equipamento é obrigado a ter o principal e o reserva. Todos eles. O principal é o plano A, né? Que a gente usa primeiro. Ele, na grande maioria das vezes, abre normalmente, mas que caso aconteça algum problema, a gente faz o procedimento de emergência, que é desconectar o principal, manda ele embora e aciona o reserva. Uhum. Pô, mano, da hora. Até por conta, né, que, pô, o principal pode não funcionar. E daí você tem que torcer pro reserva funcionar, né? Você tem que Mas torcer assim, aí. ó, é bem seguro. Por exemplo, eu já precisei fazer o procedimento de emergência, me livrar do principal e abrir o reserva 9 vezes. Nossa, mano. Em mais ou menos 2.100 saltos, que é a quantidade de saltos que eu tenho. Cara, Sempre salto. funcionou. O reserva, assim, principal, ele é dobrado entre um salto e outro em mais ou menos de 12 a 15 minutos para dobrar o paraquedas principal. Um reserva, ele já leva em torno de 2 a 3 horas, ou até mais, se o dobrador fizer com bastante calma, para ficar pronto para uso. Então, a forma de dobrar ele é diferente, é uma dobragem que é preparada para ele abrir mais rápido. E com um percentual de sucesso, digamos assim, maior do que o principal. Então, funciona. Por isso que eu digo, envolve um certo risco, mas é muito seguro. Muito seguro mesmo. O esporte evoluiu muito nas últimas décadas e continua evoluindo para ficar cada vez mais seguro. Eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que fazer, vou ter que evoluir. A evolução basicamente deixa as coisas mais seguras e mais simples também. Sim. Mano, me diz uma coisa. Vai ser uma pergunta muito idiota. Vai ser uma pergunta bem idiota. Tipo assim, qual foi a sensação de não abrir o primeiro paraquedas e você ter que puxar o segundo? Você ficou seguro? Tipo assim, você se sentiu seguro? Beleza, então eu tô caindo aqui, não tá funcionando o primeiro, só puxar o segundo mesmo. Ou não, assim, você por incrível que pareça, eu até brinco com os colegas que depois que eu precisei fazer o procedimento de emergência a primeira vez, aí que eu me senti como se eu tivesse entrado para o mundo do paraquedismo, entendeu? Porque até então, cara, é aquela coisa, você está saltando, está usando, eu tinha 300 e poucos saltos quando eu precisei usar o reserva a primeira vez. Até então você está saltando, está dando tudo certo, você está usando o principal, mas lá no fundo você fica com aquele questionamento. Putz, o dia que eu precisar usar o reserva, será que eu vou fazer tudo direitinho como eu treinei, como me ensinaram, como tem que ser? E aí o dia que você precisa usar o reserva e que você vê que fez tudo direito e que fazendo o procedimento correto funciona, aí parece que você sai de um patamar para o outro, entendeu? Foi essa a sensação que eu tive. Na hora que eu olhei para cima e vi que o principal estava com problema e eu não ia conseguir pousar com segurança do jeito que ele estava, eu não pensei 2 vezes. Fiz o procedimento, mas a gente repete tanto, é uma coisa que durante o curso, durante também os cheques que a gente faz, repete tanto o procedimento de emergência que fica no automático. Chega um momento que você, de olhos fechados, já faz sem problema algum. Eu acho legal essa coisa. Mas dá um cagaço. Não vou dizer que não, dá. Com toda certeza, né, pô? Com toda certeza. Você tá caindo lá, mano, você tá caindo lá de cima, velho. Você tá caindo lá de cima. Não tem chance de tu sobreviver de jeito nenhum. Se você não fizer o procedimento, a chance de dar ruim
é É, quase de 100%. tu vai cair lá, tu vai virar papel. Tu vai virar papel. Agora, imagina só, cara. Eu tinha 300 e um pouquinhos saltos quando eu precisei. Já fiquei com aquele frio na barriga. Fiz o procedimento, funcionou tudo normal. Pousei, ótimo. Final de semana eu estava conversando com um colega, instrutor, trabalha junto comigo, e ele disse que no primeiro salto dele, Nossa. primeira vez que ele estava saindo do avião, o paraquedas principal não funcionou e ele teve que fazer o procedimento de emergência, fez o procedimento, pousou e está bem até hoje. Para você ver como funciona. Se o cara já tiver uma certa experiência, funciona. O cara que está começando, que é totalmente inexperiente, funciona. E eu já conheci caras também que tiveram o primeiro reserva com 7.000 saltos e também funcionou. Então, ó. Mano, que azar do cara também. E, mano, eu acho que um dos problemas mesmo seria, tipo, o pessoal congelar, entende? A galera tá lá caindo, daí ela congela lá, eu não consigo puxar. Mano, isso deve ser desesperador, mano. Nossa. E, Assim, é justamente isso que eu te falei, que eu estava tentando te falar. Você está saltando, está dando tudo certo, usando o principal, e você fica meio que naquela adrenalina, tipo, putz, a hora que eu precisar, será que eu vou conseguir fazer ou será que eu vou congelar? Mas a gente treina tanto, é tanta repetição, que tá no automático ali, entendeu? Eu nunca... Não, na verdade, já ouvi falar de pessoas que congelaram, mas no final acabou dando tudo certo. ainda bem. Ainda bem que deu, né, mano? E, mano, e me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Você acha muito arriscado você pular de paraquedas na água? Tipo assim, pular por cima da água e tudo mais? Tipo, por conta que você corre risco de cair na água, tipo, lá no fundão mesmo. Você acha bem arriscado? Mais arriscado do que pular em terra? Ou não? O risco é maior, tá? Porque o que acontece? Principalmente dependendo da distância que você está na água para a margem, tá? Aí fica mais arriscado ainda. Mas o que acontece? O código esportivo ele contempla essa situação aí, de você fazer saltos em água, tá? Ou saltar em locais próximo à superfície líquida, né? Por exemplo, você vai saltar numa cidade no litoral, um exemplo, e às vezes o local onde você vai pousar é próximo da praia. Ou às vezes as pessoas combinam para pousar na praia. Então, o lançamento, né, as pessoas saem do avião em cima da água, às vezes, ou bem próximo da água. Tá? Então, existe uma série de procedimentos que você precisa estudar, precisa aprender antes de fazer esses cursos, esses saltos próximo de superfície líquida. Porque, por exemplo, se você vai pousar na água, seja porque você pretendia pousar ou não, porque deu alguma coisa errada e você não conseguiu chegar no lugar onde você estava querendo pousar, você precisa tomar alguns procedimentos para se livrar do equipamento o mais rápido possível. Porque o tecido, o paraquedas em si, o que as pessoas chamam de paraquedas, que é o tecido que funciona como se fosse uma asa, né, para a gente poder voar, diminuir a velocidade de queda livre e pousar, ele tem pouca porosidade. E dependendo do tecido, se for novo, é zero porosidade. Então, do mesmo jeito que o ar entra no tecido e o tecido retém o ar, se a água entrar, o tecido também vai reter a água. Então, se aquilo cair na água, você não se livrar do equipamento e ele começar a encher de água, vai funcionar como uma âncora, te puxando para baixo. E aí você não vai conseguir nadar para escapar, né? Chegar até a margem. Então, o ideal é se livrar. Tem uma série de procedimentos, mas basicamente o ideal é se livrar do equipamento, desce o equipamento, deixa o equipamento para lá, depois você tenta recuperar o equipamento, mas se livra do equipamento para chegar até a margem.
E é obrigatório também, quando o salto é próximo de água, você saltar com a LPU, que é uma boia que nem as boias de avião, tá? Que você puxa a corda e ela infla. Ela tem uma cápsula com ar comprimido e infla. É obrigatório você saltar com uma daquela, ela vai numa bolsa como se fosse uma pochete na cintura, e aí se você precisar pousar na água, você se livra do equipamento, veste o colete e infla o colete, ou para nadar até a margem, se estiver perto, ou para aguardar um resgate. Aliás, mano, quais são os equipamentos que a gente precisa? Tipo, todos os equipamentos, assim. Por conta que parece que vocês usam muito equipamento, né, mano, de preparo e tal. Então, quais que são os mais necessários, assim? Ó, para quem já salta e já tem experiência, para quem já deixou de ser AI, né, que é aluno em instrução, que é aquela primeira categoria, capacete, tá? Pode ser um capacete aberto, aberto quando ele não tem viseira, ou um capacete fechado, que é o que tem viseira. Se ele for fechado, não precisa de óculos, mas se for aberto, você tem que ter um óculos, porque a velocidade em queda livre é muito alta e você não consegue ficar de olho aberto. Altímetro, para você saber a altura que você está e poder acionar o paraquedas na altura correta, e para auxiliar também no pouso, tá? O macacão é bom, porque o macacão ajuda se você não fizer um pouso tão bom e tropeçar e tiver que ir cair no chão, para você não se machucar, não ralar, coisa desse tipo. E o paraquedas. O paraquedas principal e o reserva. Isso aí é o básico, né? E geralmente quando a pessoa está quando a pessoa está fazendo o curso ainda nos primeiros saltos, ela vai com um capacete que tem um rádio acoplado ao capacete para o instrutor no solo ajudar o aluno na navegação e no pouso, ajudar a orientar, para facilitar o aluno até ele entender como funciona e começar a fazer sozinho. A gente vai tirando o rádio aos poucos, vai deixando de falar com o atleta, com o aluno, cada vez mais o rádio vai ficando silencioso até o dia que ele não ouve mais nada. Aí tem que fazer sozinho. E, mano, eu sempre vejo muito vídeo de manobra que a galera faz e tal, daí eu fico pensando, mano, deve ser muito difícil, tipo, você girar em plano ar, tá ligado? Deve ser muito complicado, por conta que, tipo, você tá girando nada, entende? Então, quanto tempo demora pra prática de... Como é que eu posso falar? Não é manobra, como é que é o nome mesmo? São manobras que você faz. Assim, basicamente, existem duas categorias, digamos assim, no paraquedismo quando você está em queda livre, né? Que é o voo de barriga, que você faz aquelas manobras de barriga com outros paraquedistas, e o free fly, que você voa de ponta cabeça, voa sentado ou de costas, entendeu? Mas são manobras realmente, é isso mesmo. São manobras que você faz ou sozinho ou com outras pessoas juntas. É que eu tinha esquecido, eu sempre acho que tem outro nome. Então, mano, e quanto tempo normalmente demora para aprender o mais simples dos movimentos? Então, não tem uma receita de bolo. Tá? No curso AFF, você já começa a aprender os movimentos básicos, tá? Para você conseguir controlar o seu voo, que é o movimento para frente, para trás, curva, que é um giro de 90, de 360 graus para a direita e para a esquerda, tá? E aprende a acelerar a velocidade, se você quiser descer mais rápido, cair mais rápido, ou diminuir a velocidade, que a gente chama de flutuar, para você descer mais devagar. Tá? Mas a gente ensina o básico para a pessoa conseguir manter o controle sozinha, até porque quando ela está começando o curso, ela só pode saltar com outra pessoa se essa outra pessoa for instrutor. Tá? Ela não pode, por uma pessoa com um exemplo, com 15 saltos,
não pode combinar com outro atleta que tenha 50 saltos, que seja, para sair do avião junto e fazer alguma coisa junto em queda livre. Então, ela aprende o básico. E aí, com o tempo, ela vai fazendo os treinamentos BBF, tá? Pode usar o túnel também como ferramenta, o túnel de vento, para melhorar esse aprendizado, para acelerar esse aprendizado. Mas, via de regra, não existe uma receita que diga precisa de X meses ou anos, porque cada pessoa tem uma velocidade de aprendizado. Eu posso te garantir que não é difícil. Tudo é prática, treino. Tá? Lógico, se eu pegar a pessoa que nunca treinou, nunca voou, ou está muito no início e exigir muito, vai ficar difícil. Mas se você treinar, fizer um treinamento de solo, depois saltar ou for para o túnel, praticar aquilo que você treinou no solo, acaba facilitando bastante. Mas eu já vi pessoas assim que são uma máquina de aprender. Você fala 1, 2 vezes, o cara vai lá e faz, parece que já nasceu fazendo aquilo. O cara tem uma consciência corporal, memória muscular muito boa. E outras pessoas que não são tão rápidas, mas aprendem também. Todo mundo é capaz de fazer. Uns precisam de um pouco mais de tempo e outros conseguem mais rápido. E, mano, me explica essa coisa do túnel. Como é que funciona e o que é exatamente? Então, cara, o túnel ele é uma ferramenta que foi inventada, criaram, né, mais ou menos na década de 90. Ele funciona como um simulador de queda livre. Tá? É um túnel de vento, um túnel de ar. Imagina, do mesmo jeito que tem aqueles túnel de ar que fazem usado para fazer teste de carro de Fórmula 1, aerodinâmica de avião, coisas desse tipo, é mais ou menos como se fosse um túnel desse. Só que, geralmente, esse túnel que você testa a aerodinâmica de objetos ou de avião, ele funciona da seguinte forma: o vento passa na horizontal. Né? O túnel para o paraquedismo é o mesmo princípio, só que o vento na vertical. Então, imagina, é um circuito, geralmente de concreto, com motores elétricos que fazem o vento circular. E no meio desse percurso, desse túnel de concreto, tem um tubo de vidro. Sim. Que é a área onde o paraquedista fica voando, onde o paraquedista ou não, né, voa. E o que acontece? Imagina, o salto são aproximadamente 45 segundos de queda livre. Então, se você sobe para fazer um salto, para treinar alguma coisa, você tem, em média, 45 segundos para botar em prática o que você treinou. Túnel, você pode... Geralmente, a gente faz sessões, cada entrada no túnel de 15 minutos. A gente divide esses 15 minutos em 6 entradas de 2 minutos e meio. Você fica 2 minutos e meio ali voando com o teu instrutor de pé na tua frente, corrigindo a tua posição. Então, é uma ferramenta assim extraordinária. Acelera demais o desempenho, o aprendizado da pessoa, entendeu? É surreal, é incrível. O primeiro túnel aqui no Brasil, construído aqui no Brasil, foi um túnel militar. Fica em Goiânia. Então, até era permitido voo de civil, mas era bem mais difícil de conseguir. Em 2016, foram inaugurados 2 túneis civil aqui no Brasil. Um em Brasília e o outro aqui em São Paulo. Eu fiz parte dessa primeira turma, foi treinada para iniciar os trabalhos quando o túnel foi inaugurado. De lá para cá, cara, eu consigo observar que o nível do paraquedismo aumentou exponencialmente, entendeu?
por causa desse incremento do túnel, que acaba acelerando demais o aprendizado dos atletas, entendeu? E o nível do paraquedismo melhorou muito depois disso. Da hora. Eu já vi esse túnel. Eu me lembrei que eu já vi. E, mano, eu acho da hora demais. Eu acho muito da hora e tal. Mas eu sempre achei que era meio que a galera ia lá, pagava pra ficar lá um tempo, sabe? Tipo, brincando, assim, igual o parque de diversão. Então, eu sempre achei que era isso, mas também que paraquedistas também usavam e tal. Pessoas que nunca fizeram paraquedismo poderiam fazer isso de boa? Tipo, Pode, pagar e brincar lá? Tal? pode. O túnel chama iFly, a empresa. Se você for paraquedista, geralmente o paraquedista ele compra uma quantidade maior de tempo, né? 1 hora, por exemplo, e divide essa 1 hora em sessões de 15 minutos e voa para treinar. Mas se você nunca voou, não é paraquedista e você quer só ter a sensação da queda livre, que ele 99,9% da sensação que você tem em queda livre, você tem lá dentro do túnel, entendeu? Então, você pode pagar, você pode comprar, por exemplo, 2 minutos. E aí você voa 2 minutos para entender como funciona. O instrutor vai te dar um treinamentozinho simples de 10 minutinhos antes de voar. E ele entra com você no túnel para fazer a tua segurança lá dentro e começa a te pôr para voar sozinho, entendeu? E, assim, é uma outra porta de entrada também para o skydive, porque tem muita gente que vai no túnel, voa, ama a sensação e aí começa a pensar em fazer o paraquedismo. Faz um salto duplo ou já parte direto para fazer o curso e virar paraquedista. Sim, sim, pô. É interessante demais, tá ligado? Mas daí eu acho que a pessoa fica pensando assim, pô, mano, né? Se eu for fazer mesmo paraquedismo, eu gostei daqui. Aqui eu tô no chão. Paraquedismo eu já vou estar lá em cima, entende? Eu já vou estar lá em cima. Então é uma coisa bem diferente e muito mais rápido. O paraquedismo envolve outras sensações, né? Não só a queda livre. Por exemplo, subir o voo de avião, depois você vê a porta abrir. Imagina, para quem nunca saltou de um avião, a pessoa que está longe da porta, que é um dos últimos a sair do avião, ela vê toda a galera que está na frente dela indo para a porta e se jogar do avião no vazio. Tem gente que às vezes se assusta e grita, entendeu? Quem está dentro do avião, vendo os outros sair, cada vez que alguém sai, dá um grito, entendeu? Assustado pelo outro. Depois saiu do avião, tem a queda livre, que é idêntico praticamente ao túnel. Abriu o paraquedas, você ainda voa, vê toda aquela paisagem, entendeu? E depois vai para o pouso. Então, o paraquedismo ele tem algumas sensações a mais que o túnel de vento não tem. Mas a parte de queda livre é praticamente idêntica. Eu acredito que nessa coisa de queda livre, a pessoa que fica gritando pelos outros e tal, isso deveria até ser uma motivação, por conta a pessoa olha lá embaixo e fala assim, esse cara pulou e não morreu, beleza, vou pular também. Cara, o que tem de gente, Lorenzo, você não acredita, que vai lá saltar justamente pensando nisso, em superar medos, entendeu? Inclusive, tem pessoas que vão lá que foram indicadas por psicólogo, por coach, entendeu? Para se superar, fazer uma coisa diferente e superar o medo, entendeu? E se superar. Isso são pessoas que falam para a gente, né? São passageiros que, durante o contato que a gente tem com eles, falam que vieram por indicação de psicólogo, coach, alguma coisa do tipo. O número deve ser muito maior, porque tem muita gente que vai e nem comenta nada, né? Não fala que foi uma indicação ou que está fazendo um desafio, alguma coisa do tipo. Então, o número é muito grande. E não necessariamente você pulando de paraquedas vai te ajudar a não ter mais medo de altura. Não necessariamente. Cara, é incrível isso. O pessoal acha assim que porque a gente salta de paraquedas, ou quem já saltou não tem mais medo de altura. Isso é outra coisa, meio que um mito,
que depois que você salta, você consegue entender. Por exemplo, eu moro aqui no 9º andar. Se eu chegar aqui na janela do meu apartamento, botar a cabeça para fora assim, ou se eu tiver num apartamento mais alto, na varanda, no parapeito e olhar para baixo, dá uma aflição. Mas quando você está no avião, você sobe tanto, a gente salta do avião a 12.000 pés, normalmente, e dá quase 4.000 metros de altura. Lá de cima, a altura é tão grande que você perde a perspectiva. Você já não consegue olhar para baixo, as coisas estão tão pequenas e você não tem aquela noção, nossa, aqui está muito alto. Se eu cair daqui, vai dar ruim. E olhando de cima, parece que você está olhando uma foto. Imagina, abre o Google Earth lá e em vez de descer até ficar lá, tipo, o Street View, deixa bem alto. É como se estivesse olhando uma foto bem distante. Você perde essa noção. Então, tipo, eu continuo tendo medo de altura quando eu não tô tão alto. Quando eu tô bem alto, é paradoxo o negócio, mas é assim que funciona. Aí passa o medo, porque você perde a noção. E, mano, tem algum lugar onde você sonha em pular? Ou não? Tem vários locais que eu tenho vontade de saltar. Por exemplo, eu nunca saltei fora do país. Eu tenho vontade de saltar, por exemplo, no Arizona. Agora o pessoal está saltando muito no Egito, em cima das pirâmides. Eu morro de vontade, é uma coisa que eu quero fazer também. Já vi uns vídeos da galera saltando nas Maldivas, sabe? Um puta lugar assim paradisíaco. Eu tenho muita vontade. Já saltei no mar, assim, próximo ao mar, em cima do mar, em Ubatuba. Eu indico pra caramba, assim, para quem pretende saltar, fazer um duplo ou saltar em algum lugar diferente. Eu já devo ter saltado em aproximadamente umas 10 áreas, uns 10 locais diferentes, em várias regiões do país. Mas o lugar mais bonito que eu saltei aqui foi Ubatuba. Da hora, velho. Tenho vontade de saltar na Europa, saltar... Cara, tem muito lugar. Saltar nos Alpes, entendeu? Tem cada pico lindo para saltar. Eu espero conseguir, se não saltar em todos, mas na maioria deles. E, mano, me fala uma coisa. Você faz tandem, né? Tandem. Tandem. E o que seria? O tandem é o salto duplo. É o salto duplo? É o salto duplo. Um salto tandem é a tradução para o português é um salto duplo. O tandem, eles usam essa expressão para quando você pratica algum esporte que tem uma pessoa atrás da outra, né? Duas pessoas juntas, uma atrás da outra. Que é basicamente o que rola no salto duplo. O passageiro está preso através de mosquetões, né, ao nosso equipamento. E aqui a gente chama de salto duplo. Nada mais é do que isso. Da hora, pô. Da hora. E, mano, me diz uma coisa. Quais são as regras do paraquedismo? Obviamente que tem, né? Obviamente que tem. Muitas. Mas qual, tipo assim, é a regra que você fala, beleza, essa daqui é a regra primordial, sabe? É a regra mais importante. Qual que é? Ó, a regra mais importante para mim, cara, por incrível que pareça, é uma regra que ela não está escrita. Você procurar, ela não está escrita em lugar algum. Mas é uma regra que acaba sendo transmitida oralmente, digamos assim, de instrutor para instrutor e de atleta para atleta, que é você respeitar o esporte, respeitar os procedimentos de segurança, os cheques de equipamento. Resumindo, é isso, respeitar o esporte. Não querer... Geralmente, o que acontece? Um acidente, ele nunca é causado por um único fator. É um acúmulo de fatores
tá? E se você chegasse ali e tirasse um desses fatores, provavelmente já seria o suficiente para o acidente não acontecer. Então, que nem na aviação, trânsito, seja lá o que for. Tá? Se você começa a ignorar as regras, passar por cima das regras, fatalmente, em algum momento, você vai sofrer um incidente ou um acidente. E no paraquedismo, isso vale mais, talvez, do que para qualquer outro esporte. Né? Existe um código esportivo da Confederação Brasileira de Paraquedismo. Geralmente, toda área tem o seu código, suas regras também. Tem dezenas de artigos, entendeu? E existe tópicos exclusivos sobre segurança, e o mais importante para mim é isso, é você não desrespeitar essas regras, é cumprir. Porque, às vezes, uma regra que você acha que é banal, que não vai te causar nenhum acidente, você deixou de cumprir também, aí praticamente certo que você vai passar por algum acidente. Mano, eu nunca vi ninguém pular de paraquedas à noite. Por quê? Por conta que não dá pra ver nada? Não, tem salto noturno. Então você precisa... Nunca vi, mano. Se der uma pesquisada no Google, encontra salto noturno de paraquedas. O que acontece? Só que para acontecer, meio que é um evento, né? Porque você precisa seguir uma série de procedimentos para que o salto noturno possa acontecer. Por exemplo, a área onde você vai pousar tem que estar bem sinalizada, tá? Que é para as pessoas lá de cima conseguirem ver o local onde elas vão pousar quando sair do avião. Né? Os paraquedistas têm que estar com um macacão também sinalizado, ou com LED, com lanterna. Se você tem gente que põe lanterna no capacete, entendeu? Para poder os outros paraquedistas se verem, um conseguir enxergar ao outro, entendeu? Durante a queda livre e depois que o velame estiver aberto. O código esportivo prevê o salto noturno. O que não pode ser feito de salto noturno é o salto duplo ou tandem. Esse é proibido, não dá para rolar, porque você acaba envolvendo uma pessoa, né, o passageiro, que não tem experiência alguma, entendeu? À noite, que não vai estar vendo nada, então isso acaba atrapalhando o instrutor e atrapalhando o passageiro. Mas atleta pode saltar. Salto noturno. Lógico, existe uma quantidade mínima de saltos também para isso, né? Você não pode, por exemplo, formar hoje, e formei no curso hoje, virei paraquedista e amanhã quero fazer um noturno. Você precisa ter uma quantidade mínima de saltos. Então tem um perigo maior, né, do que de dia. Não entendi. Tem um perigo maior do que de dia. Tem. Então. O risco é maior, né? Porque você, à noite, você acaba, não a dificuldade para localizar a área de pouso é muito maior, né? Quando você está chegando para o pouso, você não tem a mesma noção de altura que você tem durante o dia, né? Que você consegue enxergar melhor o chão. Mas já participei de um salto noturno, já vi outros também. Não estava participando, mas estava assistindo o pouso. Se for bem planejado e bem executado, funciona legal. Mano, eu te falei que a gente ia ter que acabar, né? Tipo, em 1 hora e tal, e a gente já tá chegando lá. Já foi rápido. Foi muito rápido. E, mano, eu acredito que o melhor horário para você pular é muito no pôr do sol ou no nascer. Eu acho que é lindo, né, mano? Pulando no nascer do Com sol. relação às imagens, tá? Uhum. O nascer e o pôr do sol, sem dúvida. Eu até, é pessoal isso, eu até prefiro mais o nascer do sol. Eu acho que a imagem fica muito melhor.
Mas tem gente que curte mais o pôr do sol. Também é muito, muito bom. Entendeu? Mas são os melhores horários, sem dúvida. Claro, claro, mano. Ah, uma coisa. Por exemplo, por exemplo assim, vamos dizer que eu sou um novato e eu quero pular. E eu não sei nada de paraquedismo. E eu conseguiria fazer uma manobra ou não? Tipo, sei lá, ficar nadando assim, ficar nadando, Então, sei lá. o que acontece? Depois, quando a gente faz o salto duplo, quando a gente sai do avião, na porta do avião, o passageiro precisa estar segurando no equipamento dele, numa tira que passa aqui nos ombros, tá? Por que isso? Porque se ele tirar a mão daqui e tentar segurar em alguma parte do avião e o instrutor não ver e sair do avião com ele segurando, pode machucar o passageiro. Pode deslocar um ombro ou até mesmo, sei lá, quebrar a mão, o punho, alguma coisa do tipo. Então, por isso, por questão de segurança, ele precisa estar segurando aqui. Depois que o instrutor sai do avião e estabiliza, a gente bate geralmente na mão do passageiro ou no ombro, que é um sinal avisando que o braço está livre, as mãos estão livres. Ele pode soltar, pode fazer qualquer coisa, pode nadar, pode jogar beijo, fazer sinal, o que quiser. Está livre para se divertir. E o que acontece? Existe um salto duplo, que a gente chama de salto de instrução, quando a pessoa, o passageiro manifesta, fala, avisa para a gente que tem vontade de fazer o curso, ou que vai fazer o curso, a gente já, o passageiro vai com um altímetro no punho dele, e a gente ensina para o passageiro como acionar o paraquedas em queda livre. No momento que precisa acionar, a gente combina com o passageiro um sinal, a gente dá um sinal para ele previamente já foi treinado, ele vai lá e aciona o paraquedas. Depois que o paraquedas abre durante o voo, a gente já começa a passar também algumas instruções sobre navegação, e tudo isso vai ajudar lá na frente quando ele estiver fazendo o curso. São algumas coisas que o passageiro pode fazer. A última coisa que eu queria te perguntar é: você acha que paraquedismo é muito mal divulgado aqui no Brasil? Eu não sei, eu acho que uma coisa leva a outra. É pouco divulgado, mas eu não sei te dizer se a pouca divulgação, eu acho que não vem de uma falta de interesse, porque a gente vê que o que mais tem é interesse das pessoas. Quando a gente chega em algum lugar e diz que é instrutor de paraquedismo, que é paraquedista, todo mundo começa, parece pipoca na panela, uma pergunta atrás da outra, entendeu? Então existe um interesse. O problema é que é um esporte caro. Eu acho que isso é o principal fator para que seja pouco divulgado, porque é caro. Para a nossa realidade, é caro. Tudo é importado, tudo é em dólar. O dólar alto do jeito que está encarece demais. Eu acho que esse é o principal entrave hoje para que o paraquedismo não tenha uma explosão, entendeu? E passe a ser um esporte muito mais praticado. Mas já foi pior. Hoje eu percebo que tem crescido bastante o número de atletas e de passageiros também, de pessoas que decidem fazer o salto duplo. Mas o fator financeiro ainda é algo que atrapalha bastante. Então, mano, então é isso. A gente vai acabar por aqui. Pô, mano, foi bem rápido, né? Passou rápido. Não parece que tem uma hora que a gente está falando. Aí quando a gente fala do que gosta, passa bem rápido, né? Exatamente. Pô, o apresentador também ajuda muito. Imagina só, mano. Você me deixou super à vontade. Foi um bom papo, realmente. E, mano, eu te falei, pô, seria uma conversa que você nem veria, você nem viu o tempo passar. Eu falei pra tu lá. Eu falei, foi isso mesmo. Foi ótimo. E, mano, divulga aí pra galera onde te seguir, o que você tem que fazer. Fala aí pro pessoal, pra eles te seguirem e tal, e daí a gente acaba. Pode ter certeza. Beleza. Então, galera, me sigam lá no Instagram, tá? T-Lime.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem lá no direct. Eu respondo. E assim que vocês puderem, cola lá em Boituva. A gente salta em Boituva. Cola lá, me manda mensagem, eu explico para vocês como é o que precisa ser feito. E vão lá, tira a bunda do sofá e vamos se jogar lá. Então é isso, mano. Então, qualquer dia a gente faz um outro. Seria incrível fazer de novo com você. E é isso, mano. A gente vai acabar. Mano, tá convidado. Você ainda não fez nem o duplo, né? Eu ainda não pulei. Eu tenho medo. Eu quero pular, mano. Eu quero pular. Vai lá, depois que a gente terminar aí o bate-papo, a gente vai trocar uma ideia para viabilizar esse negócio aí. E aí, quem sabe, no próximo programa aí, você já vai mostrar o vídeo pra galera aí. Próximo podcast do teu salto. Então é isso, mano. Eu vou ter que gravar agora, depois a gente conversa, tá? Eu vou ter que gravar um outro e tudo mais. Então é isso, mano. Então é isso, tenha uma boa noite e falou. Boa noite aí, mano. Bom trabalho. Depois a gente troca uma ideia. Valeu. Obrigado.